Boa noite. Boa noite. O Brasil registra a maior média de casos de Covid desde o início da pandemia. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que vai tomar a vacina. E que essa é uma questão coletiva e não individual. O ministro Pazuello diz que a vacinação vai começar assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial para a Fiocruz e o Butantan. Com o sistema de saúde à beira de um colapso em Manaus, Exército e FAB mandam cilindros de oxigênio para repor o estoque nas UTIs. O registro de novas armas de fogo no Brasil quase dobra em um ano. Um marco histórico na indústria automobilística brasileira. A montadora Ford anuncia o fim da produção de veículos no país. O Banco do Brasil abre programas de demissão voluntária. Nos últimos dias de mandato, o governo Trump inclui Cuba de novo na lista de países patrocinadores de terrorismo. E a oposição abre o segundo processo de impeachment contra o presidente. O Papa autoriza mais funções para mulheres nas missas. O Jornal Nacional está começando. O governo do Amazonas declarou que não tem cilindros de oxigênio suficientes para dar conta do aumento de internações de pacientes com Covid. A dificuldade de respirar é um dos sintomas da Covid. É por isso que muitos pacientes precisam de oxigênio extra para sobreviver. Sem esse oxigênio, a situação nas UTIs no Amazonas, que já é grave, pode ficar ainda pior. As empresas que fornecem oxigênio para o Estado informaram que não tem mais condições de fornecer oxigênio na quantidade que o Estado está necessitando. Nós estamos entrando numa situação dramática e se nada for feito, nos próximos dias nós ficaremos sem esse produto. Para atender em caráter emergencial os hospitais do Amazonas, o Exército, com o apoio da Força Aérea, transportou 350 cilindros de oxigênio de Belém para Manaus. Só nos primeiros 10 dias de janeiro, o número de internações por Covid no Amazonas superou o mês inteiro de dezembro. A ocupação dos leitos públicos de UTI para a Covid está acima dos 90%. Só em Manaus, 306 pacientes aguardam internação em um leito para a Covid. A dona Ana, de 79 anos, é uma dessas pessoas. Ela está internada desde sexta-feira no serviço de pronto atendimento Danilo Correia, em Manaus. A filha, Silvia, tenta, desde então, sem sucesso, um leito de UTI para a mãe. Ela está num estado muito grave mesmo. E não tem a UTI para ela? Não tem UTI para ninguém, tem muita gente morrendo. O Danilo Correia é a mesma unidade onde, no fim de semana, imagens mostraram pacientes aguardando atendimento deitados no chão. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje em Manaus. Ele se reuniu com representantes do Estado e também do município e garantiu que não vai faltar apoio às demandas de combate à pandemia, inclusive com reforço de profissionais de saúde para o atendimento. Nós temos o programa Brasil Conta Contigo, isso é a secretária Mayra, e ela já está recrutando algo em torno de 500 profissionais que vai estar à disposição de vir o mais rápido possível já dentro do programa, junto com o Estado e com o município. 100% do que nos foi pedido, ou está sendo entregue ou já foi entregue. E nós podemos apoiar com o que mais o Estado e o município pedir. A Secretaria de Saúde do Amazonas afirma que os pacientes que apareceram deitados no chão da unidade Danilo Correia não tinham indicação de internação, que eles estavam recebendo medicação endovenosa, acomodados em cadeiras, mas que não quiseram permanecer sentados. Em Roraima, o sistema de saúde entrou em colapso. O único hospital do estado com UTIs para Covid-19 está com todos os 30 leitos ocupados. Na maternidade, que recebe grávidas e recém-nascidos com o coronavírus, só resta uma UTI. O aumento do contágio em Roraima afasta médicos e enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao vírus. Desde o início da pandemia, mais de 2.200 profissionais de saúde testaram positivo para a Covid-19. Na casa desta médica, todos da família foram contaminados pela doença. Ela e o marido foram parar na UTI. Então, fui para a UTI, fiquei lá algumas horas
e os médicos acharam melhor que eu fosse entubada e recebesse a oxigenação por mecânica para conseguirem tratar. E pronto, e aí eu só acordei quando eu já estava boa, né? 793 pessoas já morreram por complicações do vírus em Roraima. É uma média de 130 mortes para cada 100 mil habitantes, acima da média brasileira, de 96 a cada 100 mil habitantes. O Ministério Público pediu na Justiça que o governo amplie a oferta de leitos. A gente aumentar a quantidade dos leitos pode sim ajudar o poder público a estabelecer políticas diversas, por exemplo, no lockdown. Evidentemente que tem outras variáveis também. Precisa ter testagem em massa, precisa ter tratamento profilático e precisa ter o início do tratamento precoce. O Alan Severiano traz para a gente agora os números da pandemia aqui no Brasil, atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Alan, boa noite. É isso, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 477 mortes por Covid-19. 203.617 pessoas já perderam a vida na pandemia aqui no país. 29.010 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. No total, 8.133.833 pessoas já se infectaram com a doença. E as médias de casos e mortes mostram um crescimento vertiginoso da pandemia no Brasil. Olha só, são em média 1.004 mortes por dia, 59% a mais do que a média de 14 dias atrás. Uma tendência de alta com a curva, olha só, bem inclinada aqui na ponta. Agora a gente vê a média móvel de casos. São 54.182 novos casos por dia, um recorde, a maior média desde o início da pandemia. Olha só, esse número aqui é 42% maior do que o número de 2 semanas atrás. Aqui a curva também está subindo muito, como a gente percebe pelo gráfico. Sobre esse aumento acentuado da curva de casos, a infectologista Raquel Stuck, professora da Unicamp, me disse que ele não é apenas resultado do maior número de testes que estão sendo feitos, é de aglomerações. Segundo a infectologista, com tanta gente adoecendo na mesma época, como a gente vê aqui no gráfico, o risco é de colapso do sistema de saúde, como a gente já vê em alguns estados. Ela alerta que a preocupação é maior do que em maio e junho do ano passado, porque agora não temos mais hospitais de campanha em muitas cidades. E os hospitais tradicionais, que no ano passado voltaram quase todo o atendimento para a Covid, agora estão dando vazão a pacientes com outras doenças que passaram meses adiando o tratamento. No mapa a gente confere a evolução da pandemia pelo país. Hoje em vermelho aparecem 14 estados com alta na média de mortes. Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí, Ceará, Paraíba, Sergipe, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. As maiores altas foram registradas em Roraima e também no Ceará. Em estabilidade temos hoje o Distrito Federal e 12 estados: Acre, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje é o 4º dia seguido que não temos azul no mapa. Nenhum estado registrou queda. Em g1.com.br você confere os números e os gráficos do seu estado. Renata, Bonner. Obrigado, Alain. O vice-presidente Hamilton Mourão voltou hoje ao trabalho depois de 2 semanas afastado com Covid. Ele disse que vai tomar a vacina e que isso não é uma questão que diga respeito apenas aos indivíduos. Dentro da minha vez, né? Eu sou grupo 2 aí de acordo com o planejamento, não vou furar a fila. Eu acho que a vacina ela é para o país como um todo, é uma questão coletiva, não é individual, né? O indivíduo aqui ele está subordinado ao coletivo nesse caso. A Anvisa informou que tanto a Fiocruz quanto o Butantan terão que apresentar documentação complementar para a autorização do uso emergencial das vacinas contra a Covid. Os pedidos foram entregues na sexta-feira. Pela análise dos técnicos da Anvisa, até às 6 da tarde de hoje, o Butantan ainda precisava apresentar 5% da documentação. Do material entregue, 30% precisam de complemento. O Instituto produz a vacina Coronavac em parceria com a chinesa Sinovac. No caso da Fiocruz, 5% precisam de complementação. 27% já tiveram aceitação concluída. A Fiocruz produz a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que o governo vai precisar usar principalmente vacinas produzidas no Brasil para imunizar a população contra a Covid. Segundo ele, a oferta de doses produzidas no exterior é muito pequena e não daria para vacinar nem uma cidade grande. Pazuello voltou a dizer que a vacinação começa assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan. Se isso, a análise ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do 3º ou 4º dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. O ministro afirmou que, num primeiro momento, o governo conta com 6 milhões de doses da Coronavac, importadas da China pelo Butantan, e mais 2 milhões da AstraZeneca, importadas da Índia pela Fiocruz. Pazuello também disse que o governo pode optar por começar a imunização com apenas uma dose por pessoa, para reduzir a contaminação por meio da proteção de um número maior de pessoas. No Reino Unido, o governo investiu em organização, acelerou a vacinação e afirmou que deve cumprir as metas do ano. Agora sim está engrenando. O governo abriu hoje 7 grandes pontos de vacinação em massa na Inglaterra, como esse, um centro de convenções, e vai inaugurar outros 6 na próxima semana. Aos poucos, estádios, não só de futebol, vão virar locais de vacinação também. Esse, de cricket, entrou no jogo na última sexta. Mandar logo esse vírus para bem longe é o lema da campanha. O plano é que toda a população adulta já esteja imunizada até o próximo outono aqui na Europa, que começa no fim de setembro. O Reino Unido aprovou até agora o uso emergencial de 3 vacinas. 2 estão no cardápio já, vamos dizer assim, sendo aplicadas. Mas não dá para escolher qual você vai tomar. Depende da distribuição das doses em cada região do país. E outra, você não pode aparecer na porta do hospital ou de um posto de saúde pedindo vacina. É o sistema público, que tem os dados de boa parte da população, que entra em contato. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem do NHS, o SUS britânico, essa aqui, dizendo que quando chegar a minha hora, eu vou ser convidado a marcar um dia para receber a vacina. Mensagem direta para todo mundo, que dá uma segurança de que o governo aqui está no controle. O sistema público vem entrando em contato primeiro com idosos, funcionários de asilos e profissionais da saúde. Pode ser por mensagem de texto, e-mail ou a boa e velha carta. Essa aí quem recebeu foi uma cuidadora de idosos. Seremos um dos primeiros grupos a ter o privilégio de ganhar a vacina e proteger nossos residentes, familiares e aqueles que amamos. Já mandamos um e-mail com um link para você agendar um dia. Mas em algumas cidades houve reclamação de atraso na entrega dessas cartas. Os correios estão sendo cobrados a agilizar. No caso dos idosos, alguns reclamaram que o local de vacinação era longe, 45 minutos de casa. O governo promete que até o fim do mês todo mundo vai ter um local de vacinação a menos de 16 quilômetros de onde mora. Quase 2,5 milhões de pessoas já receberam uma vacina. Com a campanha ganhando força agora, a próxima meta é conseguir vacinar, já até meados de fevereiro, 15 milhões, 22% da população. Imagina acordar, abrir o e-mail e esbarrar com um convite precioso desse. Quer ganhar uma vacina contra a Covid? O governo da China anunciou que a visita de especialistas da Organização Mundial da Saúde para investigar as origens do coronavírus vai começar nesta quinta-feira, exatamente um ano depois em que a primeira morte por Covid foi registrada. Na semana passada, o diretor da OMS já havia demonstrado decepção com a dificuldade para entrar no país. Hoje, Tedros Adhanom comemorou a liberação e reforçou a importância da pesquisa para o futuro da segurança de saúde global. Entre os sintomas persistentes da Covid está a perda do olfato.
e existe um tratamento específico para recuperar esse sentido. Na casa da Flávia, ela, a mãe, a irmã e a filha estão com Covid. Ninguém está sentindo o cheiro de nada. Cloro, é de pó de café, é canela, cheiros fortes que você costuma sentir. E até te incomodar, você não tem esse cheiro, você não consegue sentir. É assim com 2/3 dos infectados, de acordo com a Academia Brasileira de Rinologia. A perda total do olfato é chamada de anosmia. No caso da Covid-19, ela acontece quando o vírus consegue entrar nas chamadas células de suporte, que ficam no nariz. Quando essas células são afetadas, ocorre uma inflamação que lesiona os neurônios olfatórios. E aí a pessoa perde a capacidade de sentir cheiros. Na maioria dos casos, as pessoas voltam a sentir cheiros em até 4 semanas depois do início dos sintomas. Quando isso não acontece, é preciso buscar ajuda médica. O tratamento normalmente é feito associando remédios e uma fisioterapia com cheiros. Eu vou te dar 2 cheiros, um é o A e um é o B. E você vai falar para mim qual dos 2 você sente o cheiro. Este exame identifica o quanto o olfato foi prejudicado. A ideia do treinamento olfatório é fazer uma reconexão do sentido do olfato no nariz com a parte do cérebro que identifica o odor. Então o paciente tem que concentrar, por exemplo, eucalipto. Ele vai concentrar em como ele lembrava do cheiro do eucalipto à medida que ele vai sentindo a essência, mesmo que ele não esteja sentindo cheiro nenhum naquele momento. De uma maneira geral, a terapia olfativa mais tradicional ela é feita com 4 cheiros, né? Que é eucalipto, cravo, rosa e limão. Nos casos em que existe a necessidade de tratamento, a volta do olfato pode demorar meses e varia de paciente para paciente. Este médico alerta. Aquele paciente que está com uma perda de olfato prolongada, ele deve procurar um médico, né, normalmente um otorrinolaringologista, que vai examinar aquela cavidade nasal, vai ver se realmente o que está acontecendo ali é uma sequela da Covid e vai identificar para aquele paciente, a depender da intensidade da perda, do tipo de perda, do tempo que ele está sem olfato, qual que é o tratamento mais indicado. Sentir de novo esse aroma era tudo o que Marcelo queria. Ele ficou 3 semanas sem um dos principais instrumentos de trabalho. Eu provo vinhos todos os dias, eu degusto vinhos, eu preciso sentir as notas, os sabores e de repente eu me vejo em uma situação que eu não conseguia, então eu fiquei bem preocupado. Graças a Deus agora já está 100% e eu voltei a trabalhar normalmente. A seguir, a oposição abre o segundo processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. O Papa autoriza mulheres a desempenhar mais funções nas missas. O Banco do Brasil abre programa de demissões voluntárias. A montadora Ford anuncia o fim da produção de veículos no Brasil. A indústria automobilística brasileira sofreu hoje um baque histórico. A montadora Ford anunciou o fim da produção de veículos no país. A Ford foi a primeira indústria automobilística a se instalar no país em 1919. Se transformou numa das 4 maiores montadoras do Brasil. Uma das campeãs em vendas de veículos, vinha fechando unidades, como aconteceu em 2019, quando encerrou a produção da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Agora é o fim. O encerramento total das atividades anunciado porque a empresa diz estar amargando o que classificou como perdas significativas com a pandemia de Covid-19, que, segundo a montadora, ampliou a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução nas vendas. Em carta aos concessionários, a empresa diz que a Ford América do Sul opera desde 2013 com a ajuda da matriz, o que, segundo a empresa, não é mais sustentável, e que a recente desvalorização das moedas na região aumentou os custos industriais, além de níveis recuperáveis. Serão fechadas imediatamente as fábricas da Ford em Camaçari, na Bahia, e em Taubaté, no interior de São Paulo. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté fez uma assembleia hoje à tarde com os funcionários e disse que vai tentar negociar benefícios para os trabalhadores. A unidade baiana funcionava desde 2001 e chegou a produzir 250 mil carros por ano. Foi a primeira fábrica de motores da região Nordeste, com 40 robôs e uma expectativa de montar mais de 200 mil motores por ano.
A fábrica em Horizonte, no Ceará, deve continuar produzindo até o quarto trimestre de 2021, quando também será fechada. A Ford informou que está negociando com os sindicatos dos trabalhadores medidas que ajudem a enfrentar o impacto do anúncio. Serão cerca de 5.000 demissões. A empresa diz ainda que vai continuar a fornecer serviços de assistência e garantia aos clientes. Os modelos que eram fabricados no Brasil vão continuar a ser vendidos até que terminem os estoques. A empresa anunciou que a maior parte das demissões vai acontecer mesmo no Brasil, que vai reduzir o número de funcionários na Argentina, mas a operação vai continuar lá e no Uruguai. A Associação dos Fabricantes, a Anfávia, diz que respeita e lamenta a decisão da Ford e que isso corrobora o que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade local, global e a falta de medidas que reduzam o custo Brasil. A Confederação Nacional da Indústria vai na mesma linha. Diz que o fechamento da fábrica é um alerta para a necessidade de aprovar medidas que reduzam o custo Brasil, entre elas a reforma tributária. Acrescenta que o fechamento é uma péssima notícia, tanto pelos empregos que se perdem, quanto por todo o impacto na cadeia produtiva do setor automobilístico. O governo do estado de São Paulo informou que criou uma força-tarefa para ajudar na recolocação e qualificação dos trabalhadores demitidos. O governo da Bahia declarou que está em contato com a Embaixada da China em busca de possíveis investidores com interesse em assumir o negócio no estado. E a China é hoje um forte produtor mundial de automóveis, tem um mercado gigante e investe em tecnologia. Este especialista explica que o setor está se reorganizando no mundo, o que tem reflexos no Brasil. Está havendo uma mudança muito significativa no setor como um todo, principalmente no que concerne a transformação digital por que passa a todas as empresas atuantes nesse mercado. O próprio mercado mundial, por conta do senso de propriedade que acaba sendo reduzido nos últimos anos, em favor do senso de mobilidade. Em outras palavras, a sociedade hoje como um todo usufrui da mobilidade sem requerer a propriedade dos bens. Esse consultor da área diz que o mercado em queda no Brasil vem desestimulando as montadoras. A nossa capacidade de produção há muito tempo é de 5 milhões de veículos ano, geral da indústria. Nós atingimos no pico aí 3,5 milhões, foi o máximo que o Brasil atingiu nos últimos 10 anos. E sempre vem patinando aí em 2 milhões, 2,5 milhões, um pouco mais que isso. Então, essa situação se agravou com a pandemia, sim, claro, mas para todo mundo. A Ford diz que vai manter no Brasil a sede administrativa para a América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produtos na Bahia e o campo de provas em Tatuí, no interior de São Paulo. O Ministério da Economia afirmou que lamenta a decisão global e estratégica da Ford de encerrar a produção no Brasil, que a decisão da montadora destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país, que muitos registram resultados superiores ao período pré-crise. Ainda o Ministério afirma que trabalha intensamente na redução do custo Brasil, com iniciativas que já promoveram avanços importantes e que isto reforça a necessidade de uma rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais. O Banco do Brasil abriu 2 programas de demissão voluntária para até 5.000 funcionários. A partir de fevereiro, o banco vai fechar mais de 350 unidades, das quais 112 são agências. As contas dos correntistas vão ser remanejadas automaticamente para outras agências. O Banco do Brasil espera economizar 353 milhões de reais este ano só com as medidas administrativas. Economistas, ouvidos pelo Jornal Nacional, reforçaram a importância da vacinação para a retomada completa das atividades. Se a vacina protege nosso corpo, protege também a economia. Sem gente, não se produz nada. E do mesmo jeito que a Covid compromete várias funções do nosso organismo, também se espalha por diversos setores econômicos. Todos os lados do mercado e em todos os setores, em todas as atividades. Então, a gente precisa mesmo da vacina para reativar tudo isso, para curar o nosso corpo e para curar o corpo da economia.
O salão vazio espera pela vacina para voltar a ter festas com centenas de pessoas. E para poder, de novo, colocar comida na mesa onde cada um se serve. Antes tinha um casamento por semana, pelo menos, mais os eventos corporativos. Eram 73 funcionários contratados, sobraram 25. Nosso mercado acho que foi um dos primeiros a fechar e eu creio que também seja um dos últimos a voltar a trabalhar de forma normal, não é? Nós estamos realmente aflitos aguardando uma data que fale, olha, esse dia vocês vão voltar a operar, vão poder trabalhar com segurança, com tranquilidade e recomeçar. A associação que representa os empresários de eventos diz que o faturamento caiu 85%. O setor de serviços inteiro adoeceu. Faltou trabalho para o Emerson, que é segurança. Nossa, eu tenho saudade de falar, nossa, eu tô cansado de tanto trabalhar hoje de segurança. Estou com desespero aqui. Enquanto não sair essa vacina, olha, eu não sei. Rezo bastante, tá? Para acontecer logo isso, a vacina. A vacina também é a chave para o comércio abrir normalmente. Quantos já fecharam? Quantos já fecharam por aqui? É difícil. Um estudo feito por um banco suíço de investimentos analisou possíveis taxas de contágio e o cronograma de fabricação e compra de vacinas e concluiu que a atividade econômica pode chegar perto da normalidade no último trimestre deste ano. Vacinar é uma corrida contra o tempo. A vacina é fundamental para a recuperação econômica, que vai determinar a imunidade e a volta mais rápida das atividades vai ser a vacinação. A Covid abalou a economia dos dois lados do balcão. Quem consumia passou a ficar mais tempo em casa e segurou os gastos com medo do desemprego. Quem produzia precisou fechar as portas ou então colocou o pé no freio. Investiu menos porque não tinha para quem vender. A vacina devolve um elemento fundamental nessa relação: a confiança. Quanto mais rápido também a gente deixar claro para a população, para os consumidores, para os empresários, de como vai ser feita essa vacinação, também isso tem impacto na atividade, porque melhora a confiança, né, a expectativa de que a economia vai voltar. A vacinação é a variável-chave para o crescimento a partir de agora. Precisamos começar. Então, o efeito total vai ser lá na frente, mas na hora que o primeiro for vacinado, já muda a nossa cabeça. E muda o otimismo, a esperança, enfim, e muda tudo. A pandemia consolidou uma tendência que já vinha crescendo, as vendas na internet, e não só dos grandes varejistas. De qualquer lugar, pelo computador ou pelo celular, é só fazer a escolha e com clique fechar a compra. A Adriana comprou muita coisa pela internet durante a pandemia. Já comprei sapato, taça, cinto, celular, chocolate, perfume, cremes, bebidas, roupas, uma esteira ergométrica, a praticidade que a internet traz pra gente. O e-commerce nunca vendeu tanto, conforme um levantamento feito por uma plataforma que atende 70 mil lojas online de pequenas e médias empresas na América Latina. No Brasil, as vendas se concentram principalmente na região sudeste, mas estão se expandindo para o nordeste e o centro-oeste. O volume de pedidos triplicou de 2 milhões em 2019 para 6 milhões em 2020. O e-commerce passou de representar os 5% do varejo no Brasil para 10%. Então, tem uma aceleração histórica. Ainda de acordo com o levantamento, mais de 10 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez na internet. E quem já tinha o hábito começou a comprar produtos diferentes. Moda foi o segmento que mais vendeu no ano passado. Por causa da pandemia, muitos comerciantes tiveram que fechar a loja física. E o jeito foi levar o negócio para o mundo virtual. A Leidiane até vendia as roupas íntimas pelas redes sociais, mas o boom aconteceu quando ela abriu uma loja online. Nós crescemos aí pelo menos 50% a partir do momento que nós abrimos esse e-commerce. Conseguimos ainda contratar mais 3 pessoas para nos ajudar. A Marina começou a fazer velas depois que ela saiu do emprego, durante a pandemia, e teve que buscar uma nova fonte de renda. Montou um site de velas aromáticas com propriedades relaxantes. Eu falo que no meio de todo esse caos eu pude me encontrar. Foi fluindo e na onde chegou, né? E vai chegar, né? É uma marca, querendo ou não, ainda pequena e que tem aí a crescer.
O fim do auxílio emergencial criado no início da pandemia preocupa milhões de brasileiros de renda mais baixa e sem emprego formal. Bem no começo da pandemia, Camila descobriu que o filho de 3 anos estava com câncer. Nessa época, ela perdeu o emprego. Ele era a minha única fonte de renda. Era a minha única renda que eu tinha e eu podia contar. Dona Sandra Regina tem 63 anos e uma doença crônica. Ela é do grupo de risco para a Covid. Vivia da venda de doces em uma barraca e há quase 1 ano sem trabalhar, agora está sem dinheiro. Hoje a senhora depende da ajuda de outras pessoas para sobreviver? É, para me sobreviver. Que ajuda é essa e como ela acontece? Um prato de comida, um pão, um sabão, sempre alguém me dá. Quase 70 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial em 2020, mas agora, em 2021, já não contam mais com dinheiro. Muitos perderam o emprego e, com o fim da ajuda do governo federal, podem ficar sem qualquer renda. A fome já chegou. Infelizmente, a fome já chegou. As pessoas ainda estão desempregadas, muitas pessoas que tinham que sair para trabalhar, muitas delas morreram. Se pudesse, o seu Antônio Carlos voltaria no tempo. Ele trabalhava, mas perdeu a renda com a chegada da pandemia. Antes eu vivia bem melhor, meu amigo, antes da pandemia. Aí parei de trabalhar sem condições, que eu trabalho, estacionamento é de faculdade, então tá parada a faculdade. Aí passei a receber do governo federal R$600. Perdi um pouco da respiração, mas caiu para 300. Estou vivendo de favor. Um amigo paga uma quentinha, entendeu? Outro paga um café. Para o economista Samuel Pessoa, qualquer extensão do auxílio emergencial precisa ser acompanhada de medidas para equilibrar as contas públicas. A gente sabe que a situação é grave, porque já tem uma dívida muito grande, a situação fiscal é muito dramática. Se houver uma expansão do auxílio emergencial, e eu entendo perfeitamente os motivos, seria muito importante que o Congresso pensasse em contrapartidas, seja na área de receita, seja na área de corte de gastos. O governo parou de pagar o auxílio em dezembro e não estuda alternativas para o benefício. O economista Marcos Mendes diz que o país precisa gerar empregos para voltar a crescer. A gente precisa voltar à normalidade, mas voltar a uma normalidade reestruturando o gasto público para poder atender as pessoas mais carentes, aprovar reformas como a reforma tributária, como a abertura da economia e tantas outras que já estão na agenda há tanto tempo, que vão acelerar o crescimento da economia, gerando mais emprego, gerando mais arrecadação e podendo estabilizar tanto a situação de desequilíbrio das contas públicas quanto o desemprego e a baixa renda da população. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendeu a um pedido da defesa do banqueiro André Esteves e determinou o encerramento de 2 inquéritos com base na delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. A decisão de dezembro foi publicada na sexta-feira passada. Segundo Gilmar Mendes, as investigações que estavam na Justiça Federal do Paraná foram baseadas em simples declarações de Palocci, sem elementos de prova. O ministro citou ainda um parecer da Procuradoria-Geral da República, relatando que a Polícia Federal em São Paulo rejeitou parte da delação do ex-ministro petista. A defesa de André Esteves afirmou que sempre teve confiança no judiciário e absoluta certeza de que nunca houve absolutamente nada ilegal. Faltando 9 dias para deixar o governo, o presidente americano Donald Trump decidiu incluir novamente Cuba na lista de países patrocinadores de terrorismo. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que Cuba volta para a lista por causa de ações como o apoio a Nicolás Maduro na Venezuela e a proteção a fugitivos dos Estados Unidos e líderes rebeldes colombianos. Já existe um embargo econômico que restringe os negócios entre americanos e cubanos. O rótulo de patrocinador do terrorismo, que também inclui Síria, Irã e Coreia do Norte, pode atrapalhar outras relações comerciais de Cuba. O país tinha sido retirado da lista em 2015, durante o governo de Barack Obama. A medida foi o início de uma reaproximação, que no ano seguinte foi celebrada com a primeira visita de um presidente americano a Cuba em quase 90 anos. Desde que assumiu, Trump cancelou várias medidas.
E esta mudança agora parece ter o objetivo de atrasar uma reaproximação entre os dois países no governo de Joe Biden. É mais uma marca no legado de Trump, que só tem mais 9 dias de mandato. Desde que o mundo testemunhou a invasão do Congresso americano na quarta-feira passada, a pressão para que o presidente deixe o cargo está aumentando. Mesmo faltando pouco mais de uma semana para a posse do novo presidente, 2 senadores do partido de Trump, o republicano, já declararam que ele deveria renunciar. Mas não há sinais de que ele pretenda fazer isso. A Câmara, controlada pelo Partido Democrata de oposição, trabalha com 2 estratégias para tirar Trump do cargo. Os deputados apresentaram hoje uma resolução pedindo que o vice-presidente Mike Pence acione um mecanismo previsto na Constituição, que permite destituir um presidente que seja considerado incapaz de executar suas funções. Um deputado republicano levantou uma objeção. Por causa disso, a proposta vai ter que ser votada no plenário, o que deve acontecer amanhã. Se a pressão para Mike Pence destituir Donald Trump não der resultado, os deputados democratas já anunciaram o plano B, um novo processo de impeachment. Eles apresentaram hoje a acusação formal contra o presidente e trabalham para viabilizar uma votação para iniciar o processo ainda nesta semana. Donald Trump é acusado de incitar violência contra o governo dos Estados Unidos. Isso porque o presidente fez falsas acusações de fraude no processo eleitoral e encorajou apoiadores dele a interromper o processo de certificação dos votos, o que resultou na invasão do Congresso. Ao convocar essa insurreição, o presidente cometeu um ataque indescritível contra a nossa nação e o nosso povo, afirmou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Mesmo que seja aprovado na Câmara, é provável que o impeachment só seja votado no Senado depois do dia 20, quando Biden toma posse. Nesse caso, o processo só teria efeito prático se, ao condenar Trump, o Senado também o tornasse inelegível, ou seja, proibisse que Trump volte a se candidatar no futuro. O presidente eleito Joe Biden voltou a defender hoje que Trump deixe o cargo, mas expressou preocupação com a possibilidade de assumir a presidência com um processo de impeachment correndo no Senado. Biden disse que espera que os senadores consigam conciliar essa demanda com as prioridades do novo governo, que são a aprovação de um pacote de estímulo econômico e as nomeações de integrantes de sua equipe, que dependem do Congresso. Biden tomou hoje a 2ª dose da vacina contra o novo coronavírus e anunciou o diplomata William Burns para ser o diretor da CIA, a Agência de Inteligência Americana. O Papa Francisco alterou o Código de Direito Canônico para permitir que mulheres tenham mais funções durante as missas. O decreto formaliza práticas que já são comuns em alguns países. As mulheres vão poder distribuir a comunhão, auxiliar os trabalhos no altar e fazer leituras. Essa medida impede que bispos conservadores bloqueiem as mulheres nas dioceses. A seguir, o registro de novas armas de fogo no Brasil quase dobra em um ano. A região metropolitana de São Paulo conta com as chuvas para evitar a falta d'água. O número de novos registros de armas de fogo no Brasil aumentou 90% em 2020 em comparação com o ano anterior. E foi o maior número da série histórica do sistema da Polícia Federal. Esses números registram apenas as armas de fogo que vão ficar nas mãos de civis. Os dados foram divulgados pela BBC Brasil, a TV Globo também teve acesso a eles. A PF autorizou o registro de 179.771 novas armas de fogo em 2020, um aumento de mais de 91% em relação a 2019. A maior parte dos registros se enquadra na categoria cidadão comum, quase 70% do total. Servidores públicos conseguiram mais de 20 mil autorizações de posse de armas de fogo e empresas de segurança privada 4.650. Somadas também as renovações, o número de armas registradas passou de 252 mil. O número de porte de armas também aumentou. Foram 10.437 autorizações no ano passado, contra 9.268 em 2019. O porte dá direito a transportar a arma fora de casa, enquanto a posse só permite manter a arma dentro da residência.
O Sistema Nacional de Armas só inclui as armas registradas em nome de civis, cidadãos comuns, policiais federais e civis. As armas utilizadas pelas forças militares de segurança, como Exército, Marinha, Aeronáutica, PMs e Bombeiros, são de responsabilidade do Exército, que também concede o direito de usar armas para colecionadores, atiradores e caçadores. Esses números divulgados hoje não registram essas armas. Desde janeiro do ano passado, o governo federal editou quase 30 atos normativos para facilitar o acesso às armas de fogo. O governo aumentou de 2 para 4 o limite de armas que cada pessoa pode ter. Permitiu também a compra de muito mais munição. E até zerou a alíquota de importação de armas para estimular o comércio no Brasil. Mas essa medida foi suspensa por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. De abril do ano passado para cá, o governo revogou 3 portarias sobre a fiscalização, rastreamento, identificação e marcação de armas e munição. O Exército afirmou hoje que os textos das novas portarias estão em fase final de elaboração, mas não divulgou uma data. A diretora do Sou da Paz aponta os impactos negativos do aumento de armas em circulação no país. O primeiro deles é que boa parte das armas do crime cotidiano, do crime das ruas, vem do mercado legal. A arma do dito cidadão de bem muitas vezes acaba migrando para o mercado ilegal. A segunda consequência diz respeito às mortes violentas e às mortes banais. 2020 já começou a mostrar um aumento nos homicídios, bastante importantes, e a gente começa a perceber outros tipos de violência, por exemplo, o aumento de feminicídios praticado com arma de fogo, conflitos banais que acabam sendo resolvidos à bala. Um ciclista morreu atropelado no bairro do Recreio, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, o carro que atropelou Cláudio Leite, de 57 anos, estava em alta velocidade. O capitão dos bombeiros, João Maurício Passos, fugiu sem prestar socorro. Num vídeo gravado horas antes, ele parece estar bêbado. Havia uma garrafa de uísque no carro. João Maurício Passos foi preso. Ele disse que não parou porque teve medo de ser linchado. O mesmo argumento do jogador Marcinho, que atropelou 2 pessoas exatamente no mesmo local há 13 dias. As 2 vítimas morreram. A velocidade máxima permitida no local é de 70 km por hora. De acordo com o laudo pericial, Marcinho estava dirigindo a uma velocidade entre 86 e 110 por hora. A Agência Nacional de Energia Elétrica concluiu que falhas do operador nacional do sistema e da empresa responsável pela subestação levaram ao apagão no Amapá em novembro. O relatório de fiscalização obtido pela TV Globo aponta que o ONS não fez as devidas análises depois que um transformador ficou indisponível no fim de 2019. Quanto à empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia, os técnicos constataram que os adiamentos do retorno para a operação do transformador e a ausência de um plano de contingência deixaram a subestação vulnerável. A fiscalização indicou ainda atraso na manutenção e na conservação inadequada das instalações. O ONS informou que vai apresentar as evidências para demonstrar que atuou conforme suas atribuições legais e dispositivos regulatórios. A empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia negou que tenha havido negligência na manutenção e afirmou que desde que assumiu a subestação em dezembro de 2019, realizou investimentos com o objetivo de manter os mais altos padrões de qualidade e serviço. São Paulo está precisando muito das chuvas de verão para recuperar o nível de água no maior sistema de abastecimento da região metropolitana. As réguas que medem o nível da água no principal reservatório da Grande São Paulo estão pouco acima de 36%. O número é o menor desde a crise hídrica de 2014, que se estendeu até 2016. Nesse período, o sistema Cantareira, que fornece água para 22 milhões de pessoas, praticamente secou. A situação extrema determinou o uso do chamado volume morto do reservatório. A Sabesp, empresa que cuida do saneamento em São Paulo, também criou medidas para o racionamento da água. O nível da água na represa também chama a atenção numa comparação mais recente. Em janeiro do ano passado, a água chegava até aqui. Agora a estaca está completamente seca.
Esse gráfico mostra a evolução do volume útil do sistema Cantareira de 2014 para cá. Ainda estamos longe do momento que foi o mais crítico. Só que isso não quer dizer que podemos ficar tranquilos, alerta o climatologista Carlos Nobre. Em janeiro as chuvas devem estar em torno da média, mas considerando todo esse período dos 2 anos anteriores e principalmente as chuvas abaixo da média de setembro, outubro e novembro, seria importante começar a tomar ações de economia de água em toda a região metropolitana da Grande São Paulo, abastecida pelo sistema de Cantareira. Essas imagens podem causar preocupação, mas a Sabesp diz que dá para contornar os problemas de uma eventual falta de chuvas neste verão. Segundo a empresa, os moradores da região metropolitana de São Paulo já não são mais tão dependentes do sistema Cantareira quanto no passado. O Estado investiu em captação e transposição de águas de outras bacias hidrográficas e nas interligações entre represas dos sistemas que abastecem a Grande São Paulo. De 2014 para cá, aumentou o número das chamadas regiões flexíveis, que podem receber água de outros reservatórios além do Cantareira. Toda essa flexibilidade nos dá a segurança de dizer que a gente tem uma situação muito mais confortável. Lembrando que é sempre importante o uso consciente de um escasso recurso hídrico, independente da época do ano. Um desafio para o futuro é aumentar a oferta de água. Este professor da Unicamp diz que é preciso despoluir os rios que cortam a Grande São Paulo. Recuperando a qualidade desses recursos hídricos, eles começam a ter a qualidade suficiente para serem reutilizados, ou serem utilizados numa estação de tratamento de água para depois ser distribuído para abastecimento. Outra preocupação é com as consequências do aquecimento global. A temperatura passar de 2 graus, 3 graus, 4 graus, aumenta demais a perda por evaporação e também isso fará com que os extremos climáticos, tanto de excesso de chuva quanto de falta de chuva, vão acontecer mais frequentemente. Então, todo o sistema integrado na região metropolitana de São Paulo tem que levar em consideração essas projeções. E a Jaqueline Brasil tem informação de chuva vindo por aí, aliás, temporal, né, Jaqueline, essa semana. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite para você, Renata, para o Bonner e boa noite para todos. Amanhã pode chover forte em quase todo o Sudeste, como já vem acontecendo nos últimos dias. A atmosfera está aquecida, portanto vai fazer calor e tem muita circulação de umidade. E além dessa combinação, tem uma frente fria se aproximando. Primeiro, ela deve provocar chuva no sul. Nas próximas horas já pode chover forte no Rio Grande do Sul. A frente fria chega trazendo ar frio e é esse choque do ar frio com o ar quente que está espalhado pelo país, que determina a formação das nuvens de temporal. Amanhã esse alerta vale para a área em laranja, em parte do sul, do sudeste, passando pelo centro-oeste, nordeste e também região norte. Em Manaus, em Campo Grande, também em São Luís e em Porto Alegre pode chover a qualquer hora, com máximas de 29 e 31 graus. No Rio de Janeiro, a chuva deve chegar à tarde com máxima de 35. Aqui em São Paulo pode chover bastante amanhã e também na quarta-feira, com máximas acima dos 30 graus. E a mesma previsão para Florianópolis, amanhã máxima de 32 e muita chuva prevista para quarta-feira. Como já choveu muito nos últimos dias e há previsão de mais chuva para essa semana, o alerta de deslizamento é para as áreas em amarelo. No sul e também no sudeste e na região metropolitana de São Paulo, o risco é alto, principalmente em lugares elevados, onde há encostas. O solo já está encharcado e aí qualquer chuva favorece a movimentação dessa primeira camada. É quando acontece o deslizamento. É um perigo, encosta muito úmida, muito molhada. Jaqueline, com tanta chuva, será que o calor diminui? Diminui um pouco, Renata, e em algumas capitais. Questão de 2 ou 3 graus aí em relação à semana passada. Em Salvador, por exemplo, com máxima de 29, em Brasília, 28. Agora, já em Teresina, em Cuiabá, também em Belém e em Vitória, máxima de 33, 31 em Maceió, em Curitiba e também em Belo Horizonte. Amanhã o tempo fica firme em poucas áreas, na região dos lagos no Rio, subindo até o Espírito Santo e em parte do interior do Nordeste. Deve chover em quase todo o país, mas antes o sol aparece em todas as regiões. Nos próximos dias, até o fim da semana, vamos falar bastante sobre chuva. Os maiores volumes vão marcar presença no norte, no centro-oeste e aqui no sudeste mais uma vez, Renata. Tá combinado. Até amanhã, Jaqueline. Até amanhã.
O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.